Boa noite, galera. Tudo bem? Graça e paz aí para todos, tá ok? Estou fazendo aí mais uma reflexão teológica aí e o tema é um tema realmente interessante. Todos os temas são interessantes, mas esse é um bastante interessante mesmo, que a Bíblia condena o debate, né? Tem aí o debate da El Shaddai, tem o debate da melodia, existe aí diversos debates, né? Eu mesmo já entrei em muitos debates em sites, em blogs, e até mesmo pelo Facebook. Só que tem algumas dúvidas com relação a isso, né? Quero agradecer aí ao Alessandro Silveira, amigo Alessandro Silveira, muito obrigado aí, tá ok? Pela paz também, que Deus abençoe você aí por essa força que tem nos dado. E há essa dúvida de fato se a Bíblia condena o debate, porque a gente tem aí uns textos que parecem dar margem para isso, para acreditar que Jesus, os apóstolos, especificamente a palavra de Deus, não coadunam com essa questão de debater a palavra, de estarmos debatendo. E aí vamos entrar aí dentro desse quesito aí, dentro dessa questão que é bastante interessante. Diz assim, eu quero definir o debate como o seguinte: debate é o ato de se contrapor a uma ideia, a um argumento, a uma mensagem, a um ensino, a um plano, a um projeto, a uma pessoa, etc, etc, etc. Debate nada mais é do que você contrapor algo ou contrapor alguém. A partir do momento que você contrapõe alguém com argumentos, você está debatendo. E curiosamente, há alguns versículos, eu posso dizer que pelo menos 2 versículos, que parece que dá a ideia de que a Bíblia é contra o debate. Vou ler ele. São dois deles que são mais específicos e enfáticos acerca disso. Que é Tito, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Esse é o primeiro deles, que é muito usado para argumentar que nós não podemos debater. O outro é 1 Timóteo 6, de 3 ao 5, que diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsia e contendas acerca de palavras. Essa frase parece que está bem claro, né? Que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Esses 2 textos são os 2 textos mais usados, que parecem confrontar aqueles que gostam de um bom debate, assim como eu, né? Entretanto, podemos analisar no Novo Testamento que, embora esses 2 textos versam sobre isso, podemos ver diversos textos, diversos versículos da palavra de Deus, o próprio Jesus debatendo e os seus apóstolos também. Podemos citar aqui, por exemplo, João capítulo 8, versículo 31 ao 39. São bastante versículos, são muitos versículos bíblicos, de maneira que eu só vou ler aqui uns 3 ou 4. Começa assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aí eles, os fariseus, os judeus, disseram: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus vai e responde, quer dizer, um debate, né? Os fariseus falam de um lado e Jesus fala do outro. Digo-lhes a verdade: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. No caso, é o diabo. Aí os judeus replicam, rebatem com ele: Abraão é nosso pai, respondeu eles.
Jesus rebate de novo: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. E por aí vai, né? Eu não vou ler o texto todo, mas a gente vai ver que é um contraponto de um lado do outro. Jesus contrapõe os judeus e os judeus debatem com Jesus. E não é só esse texto. O ministério de Jesus praticamente todo, quando a gente olha para o ministério de Jesus, a gente acha que o ministério dele foi só de milagres, foi só de curas, né? Foi só de sinais, prodígios e maravilhas. Não, você vai ver Jesus debatendo o tempo todo com os religiosos da época. 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22 tem uma recomendação bastante interessante do apóstolo. Ele fala o seguinte: examinai tudo e retende o bem, abstende de toda aparência do mal. Ora, para você examinar, na maioria das vezes você tem que contrapor, você tem que debater, né? Se você ouve uma pessoa falar acerca da palavra de Deus, acerca de um assunto, né? Você examina como? Na maioria das vezes perguntando. E aí, quando essa resposta não cabe e não condiz com aquilo que é a palavra, você acaba argumentando com ele e debatendo com ele. Um outro texto, 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. De que forma você prova se o espírito é de Deus? Na maioria das vezes, entrando num assunto específico com ele. Muitas vezes você percebe que o falso profeta é o falso profeta quando ele começa a dizer coisas que estão contrárias àquilo que é a palavra. E isso você, na maioria das vezes, só arranca dele debatendo com ele, né? Discutindo com ele a questão. Então a gente vê por esses dois textos que não há como você provar os espíritos se você não entrar numa discussão, e não há como você examinar se você não estiver ali entrando em debate. Na conversão do apóstolo Paulo, é uma coisa bastante interessante. A gente percebe que Paulo, que foi Saulo, se converteu. E nessa conversão ele teve que procurar provar por A mais B que não era um espião, né? Que não era alguém que estava ali no meio dos cristãos para prendê-los, né? Então, Atos capítulo 9, versículo 29, diz assim acerca do apóstolo Paulo: falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Ou seja, o apóstolo Paulo discutia com eles, debatia com eles, né? E, no entanto, eles tentavam matar o apóstolo Paulo. Você vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo debatendo com Pedro, né? Quando Pedro vai e come com os gentios, mas, na verdade, ele era um judaizante enrustido, né? Ele estava ali comendo com os gentios, mas, na verdade, ele era da classe de Tiago, né? Ou seja, ele acreditava ainda que se precisava, como é que eu vou dizer, que se precisava fazer com que a lei ainda fosse exercida para os gentios. Só lá na frente que ele percebe que estava errado, né? Você vai ver Paulo debatendo com Barnabé acerca de Marcos, porque Barnabé queria que Marcos fosse com ele para a obra missionária, mas Paulo não. Então, o debate ele é algo inerente do ser humano. E isso, de fato, acontece, né? Inúmeros são as passagens que Jesus teve que debater com os judeus. Inúmeros. Eles, de fato, são os montes, né? Quer dizer, não tem nem como a gente fazer aqui nessa reflexão teológica. O debate só cessou depois que os religiosos viram que perdia todos. Ou seja, o debate com Jesus, entre Jesus e os fariseus, só cessou, não foi nem porque Jesus falou: chega, eu não gosto de debate, né? Chega, eu não quero mais debater, chega, debater é pecado. O texto diz que depois de que Jesus deu algumas respostas que eles não conseguiram, né, responder, eles cessaram. Não foi nem por causa de Jesus, foi por causa dos fariseus que não quiseram mais debater. Inúmeros são os textos que nos revelam que os apóstolos tiveram que debater, enfim, porque debate era uma constante. Primeiro porque eles estavam pregando né, uma religião diferente. Se eles estavam pregando uma religião diferente, era claro que aqueles que não conheciam aquela religião tentavam debater com eles acerca disso. Então isso é fato, né? Isso dentro da palavra de Deus está claro.
Aí alguém pode perguntar, poxa, mas a palavra de Deus se contradiz? Né? Porque tem dois textos aqui que parece que a Bíblia condena isso. Mas existem inúmeros outros textos que falam muito claramente que tanto Jesus quanto os apóstolos entraram em debate. E aí? Como é que fica? Eu acredito que a palavra de Deus não se contradiz. E eu acredito que ela é inerrante. Por isso sempre há explicação lógica. Como diz aí a regra da hermenêutica, né? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então vamos analisar basicamente o que quer dizer Tito e o que quer dizer 1 Timóteo. Vamos a Tito. Tito diz assim, evitem, porém. Você pode perceber que esse termo evitar, ele dá a clara ideia dentro do texto que é impossível não debater. Então, Tito está falando, olha, eu sei que não é impossível, mas tente evitar. Aí ele vai mais à frente. Controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Ou seja, o que Tito está falando aqui não é que você tenha que evitar o debate, né? O debate como um todo não. Mas ele dá nome ao que tem que ser evitado. Há algumas questões da lei. Quer dizer, havia algumas questões da lei que nem valia a pena discutir, né? Que nem valia a pena entrar em debate, porque isso já estava já saturando, ou seja, então não precisava mais falar sobre aquilo. É igual, por exemplo, entrar sobre a questão do sexo dos anjos. Quer dizer, por que você vai discutir o sexo dos anjos? São questões tolas, né? Mas ele não está falando que o debate como um todo é ruim, né? Tanto que ele diz, evite, se você puder, evite. Se não puder, né, entre, mas com moderação, sem discussão, sem briga. O outro é 1 Timóteo capítulo 6, que diz, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atrito constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Aqui ele está falando dos falsos profetas, né? Ou seja, quando os falsos profetas discutem, né, e começam a debater, eles acabam argumentando a favor de coisas que são ruins, né? Então, quer dizer, coisas que não tem por que ficar debatendo, porque não traz proveito, né? Porque não edifica, né? Então, quer dizer, a partir do momento que alguém discute, debate um assunto que de fato traga proveito, um assunto que você está trazendo à tona a verdade, isso vale a pena. Ele está falando aqui dos falsos profetas, né? Daquelas pessoas que ensinam falsas doutrinas. Esses teriam que colocar a mão na consciência e não entrar nessa discussão, porque vão levar não só ele à perdição, como a outros também, né? Mas em momento nenhum você vê os apóstolos e Jesus dizendo que não se possa discutir sobre coisas que de fato são verdades, né? Muitos daqueles que aceitaram Jesus só aceitaram depois de uma exposição à verdade, né? Quando o apóstolo Paulo começou a debater com os fariseus e saduceus e descobriram que o que o apóstolo Paulo falava era verdade e o que os fariseus diziam era mentira, né? Para terminar, eu aprendi muito com o debate. Aliás, os debates foram muito proveitosos, porque a partir do momento que você entra no assunto, que você percebe que não entende muito, você vai procurar entender, você vai procurar pesquisar. Isso traz um conhecimento muito grande acerca disso, né? Isso faz você crescer, tanto espiritualmente quanto intelectualmente. Agora, é óbvio, você não vai ficar entrando numa discussão interminável, né? Isso, né, como é que eu vou dizer, não vale a pena. Uma vez você trazendo à luz a verdade, você não precisa ficar estendendo aquele assunto o tempo todo, né, porque já é suficiente. A questão toda também é de um equilíbrio, né? O debate não pode trazer briga, o debate não pode trazer dissensões, o debate não pode trazer discussão, é diferente, né? Esse tipo de debate que traz briga, que traz discussão, que traz, como é que eu vou dizer, assim,
inimizades, esse tipo de debate a Bíblia condena, né? Que traz fofoca, né? Isso aí, obviamente, a Bíblia não aceita. Agora, quando traz à luz a verdade, com certeza vale a pena, tá ok? Graça e paz, Deus te abençoe e esperamos em Deus que semana que vem estejamos aí com mais alguma reflexão teológica, ok? Muito obrigado aí, Alessandro. Deus te abençoe, tá ok? A sua oportuna ajuda ajuda muito aí a nossa reflexão teológica, ok?